Eu sou Davi Narciso, estudante de Teologia. Hoje a gente vai comentar o capítulo 9 do Evangelho de João, mas antes disso, eu quero te convidar a curtir o nosso canal, a se inscrever no nosso canal. Por quê? Todas as vezes que eu compartilhar alguma coisa aqui dentro desse canal, você vai receber aí no seu celular, no seu tablet, nas suas mídias sociais, todas as informações que a gente estiver disponibilizando nesse canal. E principalmente, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas. Todas as ações que a gente faz dentro desse canal é simplesmente para que chegue a outras pessoas de uma maneira simples, tranquila e mais, que os conteúdos que eu aprendo, que eu absorvo, tudo mais, que eu tenho recebido pela graça de Deus, eu possa fazer a ação de Deus compartilhando e permitindo que outras pessoas tenham contato com isso. Então, se inscreva no nosso canal, deixa o sininho conectado simplesmente para que ele te avise o tempo todo que as informações forem subirem aqui para esse lugar e compartilhe com outras pessoas. Permita que a palavra de Deus entre na vida de outras pessoas de uma maneira mais profunda no conhecimento da palavra de Deus. Então, compartilhe, tá bom? Agora, vamos começar a nossa análise aqui. Antes de entrar no conteúdo do texto, eu quero trazer uma pequena questão, tá? Muitas das vezes a gente fica tão fechado, com os olhos tão tapados, né? Em relação às coisas que vão caminhando e vão acontecendo, e a gente não consegue entender qual é a nossa real ação. E por fim, nós que fomos escolhidos para levar vida, para levar comportamentos e postura de amor, para expressar o amor de Cristo às outras pessoas, a gente começa a ter um comportamento de ódio, um comportamento de morte, um comportamento demoníaco e diabólico, enquanto era para a gente expressar a postura e o comportamento de Deus. Tá bom? O que acontece? Muitas das vezes, o que acontece em relação à Bíblia? A Bíblia foi um livro escrito, ele vai começar a ser escrito. Os manuscritos mais antigos da Bíblia, ele vai datar do ano 1100 a.C. Então os mais antigos, o conteúdo mais antigo, né? Conteúdo não, mas o objeto mais antigo que prova de forma historiográfica a veracidade da Bíblia enquanto escritura, que alguém tenha escrito esse objeto, vai se datar do ano 1100 a.C. Tá bom? E depois desse ano 1100 a.C., ele vai sendo construído e vai sendo produzido com o passar do tempo. Então a gente vai ver um grande movimento, por exemplo, no momento em que existe a organização do Estado de Israel, por volta do ano 1000 antes de Cristo, tá? Com a figura de Davi. Depois a gente vai vendo um outro momento no reinado do rei Josias. Depois a gente vai ver no exílio e depois da volta do exílio a gente vai ver um outro momento de um processo de escritura da Bíblia. Então, cada objeto, cada palavra, cada momento que a Bíblia nos apresenta, ele tem um contexto histórico, ele tem uma cultura, ele tem uma realidade naquele local. E aí o que acontece geralmente? As pessoas pegam esse conteúdo, tira daquela realidade, transporta, coloca na nossa realidade hoje, ao invés de fazer uma releitura do objeto e fazer com que o Espírito Santo dialogue com a nossa atualidade, aquele objeto escrito há 1000, 2000 anos antes de Cristo, eles não fazem isso, tá? Eles não fazem isso. E aí, por fim, não entende o que de fato aquele objeto está falando, e usa aquele objeto para ficar atacando as pessoas. E aí a gente começa a ver nessas posturas e nesse comportamento, ao invés de uma pessoa que tem os olhos abertos para poder entender o que de fato o objeto está dizendo, a gente vê uma pessoa cega, tá? E que fica, através dessa cegueira, matando e importunando os outros. Sabe? Comportamentos, por exemplo, de igrejas que elas se dividem totalmente, simplesmente porque o irmão está usando isso ou está usando aquilo, porque o cabelo de um é desse jeito, o cabelo de outro jeito. Aí as pessoas começam a olhar para o cabelo das pessoas e impede a possibilidade de Deus, de Jesus Cristo e do Espírito Santo trabalhar dentro daquela vida. Ao invés de a gente virar um mecanismo de salvação de Deus para aquelas pessoas, a gente vira um mecanismo diabólico e demoníaco para matar essas pessoas. Então vamos parar com esse tipo de comportamento e vamos abrir os nossos olhos e entender o que a palavra está falando. Tá? Entender o que de fato o texto bíblico está falando.
Tá bom? Então, eu nessa manhã, nessa tarde, nessa noite ou até nessa madrugada, eu te convido simplesmente a isso. Eu não. A palavra está te convidando simplesmente a fazer isso. Abra os seus olhos e comece a ver a ação de Deus na vida das pessoas. A gente impede tanto que as pessoas se cheguem a Deus, que as pessoas se encontrem com Deus, se encontrem com a realidade, né, dos escritos salvíficos de Deus. A gente impede que essas pessoas cheguem simplesmente porque a gente acha que nós somos os sabedores da lei, que nós alcançamos a salvação e que todo mundo que não seguir do jeito que a gente quer, a gente vai, essas pessoas vão morrer no mármore e no fogo do inferno. E por fim, a gente fica o tempo todo esperando o reino dos céus, que vem de lá para cá, sendo que já deveria nós mesmos termos e estarmos propagando o reino dos céus, sabe? E quando a gente olha para esse capítulo 9 do Evangelho de João, está claramente aplicando isso. Pessoas que têm os olhos abertos, os olhos biológicos abertos, mas têm uma venda nos olhos tapando a possibilidade de ver. E principalmente querendo impedir as pessoas que estão tendo contato com a mensagem, a possibilidade de o enviado de Deus, que é o Espírito Santo e Jesus Cristo, destaparem esses olhos e permitirem que elas vivam uma vida fluindo a essência do Evangelho de Cristo. Que é o quê? A essência é o amor, é a paz, é a benignidade, bondade, mansidão, temperança, domínio próprio e a libertação das pessoas em toda a sua totalidade. Em toda a sua totalidade. Legal, Davi. Mas vamos lá. Tá? O que acontece no capítulo 9 do Evangelho de João? Claramente, um sujeito que ele é cego desde nascido, desde nascença. Ele nasceu cego. Tá bom? E aí esse sujeito se encontra com Cristo e ele pede para que os discípulos dele perguntam, né? Quem foi que pecou e tudo mais. Mas o sujeito vai pedir para ver. E Jesus Cristo vai e faz o milagre desse sujeito a começar a ver. A começar a ver. E como que ele faz esse procedimento? Ele cospe, tá, no chão, tira daquela... faz um barro e coloca no olho desse sujeito e fala para ele ir até o tanque de Siloé. Basicamente é isso que acontece. O sujeito começa a ver. O acontecimento é esse. Agora a gente começa a entender o que é que esse acontecimento está falando. Tá? O que é que de fato esse acontecimento está dizendo. Primeiro, vamos lá. Versículo 2. No versículo 2, olha o que está falando. Tá? Seus discípulos lhe perguntaram, Rabi, quem pecou? Ele ou seus genitores? Por que eles perguntam quem é que pecou? Tá? E agora a gente começa a entender por que eles perguntam. Existia um costume, tá? um verbete, uma frase, a gente chama aqui de ditado popular. Tinha um ditado popular lá dentro do povo de Israel que vai ser proferido e questionado por dois profetas, Jeremias e Ezequiel. O que era aquele? O que ele falava? Tá? O verbete falava assim: quem comer, se o pai comer uva verde, o filho vai nascer com a boca embotada. Tá bom? Por quê? O pecado do pai passaria para o filho. Tá bom? Então, se o pai pecasse, esse pecado passaria para o filho. Existe nessa palavra, existe uma coisa que é de fato verdade, tá? E existe uma aplicação e uma falta de entendimento daquelas pessoas que construíram mentira. O que é que está falando claramente? Olha só, se o pai, se uma mãe, se uma família tem um péssimo comportamento, o filho vai aprender esse comportamento e vai colocar. Isso é a regra, tá? Existem as exceções. As exceções são pessoas que, em péssimas famílias, em famílias totalmente desestruturadas, conseguem ter um caminhar legal. Por exemplo, se tem uma família onde ninguém passou por uma universidade, ninguém teve contato com a palavra de Deus e tudo mais, a regra é o quê? Que essa família não tenha contato com a palavra de Deus e que essa família não vai ter pessoas indo para a faculdade, não vai ter pessoas que tenham acesso a uma vida melhor. Tá? E essa é a regra.
existem as exceções. Qual é a exceção? A exceção é uma pessoa que teve uma oportunidade num determinado momento de estar em contato com pessoas que abriu seus olhos e ela, com a vontade própria, depois de ter iniciado aquele caminho, ela vai e consegue alcançar. O que nós, abrindo parênteses, o que nós cristãos devemos fazer? Claramente isso, permitir que as pessoas que ainda não tiveram contato consigam desvendar os seus olhos para ver uma possibilidade melhor, independente se o pai, se a mãe, se o tio, sei lá quem, tenham outro comportamento, mas a gente permitir que, principalmente que crianças tenham contato com uma vida melhor. Então, o ditado falava isso: se o pai, se uma família é desestruturada, possivelmente o filho vai ser um desestruturado também. Porém, existem as exceções e nós, cristãos, nós devemos ser os motores das exceções, devemos ser os propulsores, os criadores de oportunidades para que essas pessoas tenham uma vida melhor. Então, basicamente era isso que falava. Só que aí as pessoas vêm e deturpam totalmente a situação. Aí se a pessoa nasceu sem perna, então quer dizer que o pecado do pai passou para o filho e fez com que o filho nascesse um deficiente físico. Né? Se o pai teve algum problema, o filho nascia cego. Não é isso que está falando. Está falando de um relacionamento social expressando a vontade e o amor de Cristo. Se uma família expressa o amor de Cristo, com certeza os filhos vai ser legal, porreta, supimpa e... né, os Master Blaster da galáxia. Agora, se não é isso, com certeza vai ter sérios problemas. Então, basicamente, é isso que o texto está falando. E aí, quando Jeremias e Ezequiel se deparam com essa situação, eles vêm e colocam uma outra questão. Vamos lá, ver o que eles falaram nesse momento, tá bom? Jeremias, no capítulo 31, tá? E eu sei, eu deveria ter já separado esse texto, mas eu não separei, e aí a gente está aí enrolando. Mas chegamos aqui. No capítulo 31, no versículo 29 e 30, está falando o quê? Olha só. Nesses dias já não se dirá: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram, mas cada um morrerá por sua própria falta. Todo homem que tenha comido uvas verdes terá os dentes embotados. Então, Jeremias vem e traz esse pensamento e fala sobre essa questão de que os filhos vão ter o resultado dos seus próprios comportamentos. Tá bom? Quando vai ser esse momento? Primeiro, quando eles foram para o exílio babilônico. No exílio babilônico, os filhos que nasceram não tiveram culpa de estarem lá no exílio. Mas eles, segundo o seu bom comportamento, voltariam para a terra prometida, para Jerusalém. Então isso é o que ele está falando. O Ezequiel vai falar a mesma coisa, tá? A gente não vai pegar esse trecho, mas está lá em Ezequiel, no capítulo 18, no versículo 1. Então Ezequiel vai falar a mesma coisa. Ele vai falar que não é para culpar os filhos do pecado dos pais. Vamos ler, já que a gente está aqui, vamos ler, né? A palavra de Deus nunca é demais. Eu sinto geralmente que é de menos, né? Quanto mais a palavra de Deus, melhor. Mas vamos lá. A palavra de Yahvé, ou de Adonai, me foi dirigida nesses termos: quem vem a ser este provérbio que vós usais na terra de Israel? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos ficaram embotados. Por minha vida, oráculo do Senhor, ou oráculo de Adonai, ou oráculo de Yahvé. Não repetireis jamais este provérbio em Israel. Tá? Todas as vidas que pertencem tanto à vida do pai como à do filho, todas as vidas me pertencem, tanto à vida do pai como à do filho. Pois bem, aquele que pecar, esse morrerá. Então, Ezequiel e Jeremias vêm e questionam isso, tá bom? Então, o pecado, se você cometer pecado, você vai sofrer as consequências do seu pecado. E claro, se você tem na sua casa, na sua família, um péssimo comportamento, seu filho vai reproduzir. Isso é fato. Então, eduque, né, o seu filho no caminho que ele deve andar, para que no final ele continue caminhando mesmo sem a tua presença. Isso é o que ensina a Bíblia. Existem exceções? Sim, existem as exceções e vamos orar e buscar as exceções, que essas exceções aconteçam. Tá bom? Vamos avançar. Então, dentro dessa situação, isso acontece. Quando Jesus Cristo vem e se depara com essa situação, olha só, Jeremias está lá no século 6, no século 7 a.C.
Ele está lá. Ezequiel está no século 6 a.C. Ele está lá naquele século. Olha quantos séculos se passaram até o nascimento de Jesus, né? E aí quando chega o nascimento de Jesus, no ano, possivelmente ano 4 ou ano 6 a.C., né? Por causa de um erro, tá? O calendário gregoriano, por causa desse erro, cometeram um erro, mas o nascimento dele vai ser entre o século 6 e o século... Eu sempre erro. Entre o ano 6 e o ano 4 antes de Cristo. É ano, não é século. Se fosse no século, Jesus Cristo, quando começaria a sua ação, ele teria 400 anos. Né? Não é o Dr. Vitor do Castelo Rá-Tim-Bum, não. Então, mas vamos lá. Né? Então, Jesus Cristo vem, pega essa questão, se questiona sobre isso, e aí ele vem e coloca que não, nem o pai e nem o filho pecou, mas que dentro daquela ação era para que Deus fosse glorificado naquela dificuldade. E aí a gente começa a ver que todas as dificuldades, todos os problemas que acontecem na nossa vida, todos os momentos que a gente está passando, é simplesmente, não é... Nem sempre é por causa de pecados nossos, mas uma conjuntura necessária para que a glória de Deus seja manifesta. Existem coisas que Deus permite que a gente passe para que a glória dele seja manifesta de forma externa, tá? E internamente nós tenhamos esse relacionamento com Deus. Se eu olhar minha história de vida, eu vejo várias coisas que me aconteceram, mas que a partir desse acontecimento Deus colocou a sua mão e fez com que a glória dele se manifestasse. Mas vamos voltar aqui. Então é esse o fato que acontece, tá bom? Quando a gente vai avançando um pouco mais, a gente percebe um ato que Jesus fez, que foi o quê? A sua saliva com a terra, tá? E passou no olho do cego e falou para o cego ir para o tanque de Siloé. O tanque de Siloé significa, a palavra Siloé significa enviado. Então, tanque do enviado, o tanque enviado, né? Ali naquele lugar ele ia limpar seus olhos e conseguia ver. Mas Jesus Cristo tira um pouco de si, coloca no barro, na terra, e faz com que o ato aconteça. Quando a gente vê a criação do ser humano, tá? Segundo a narrativa de Gênesis, qual? O que acontece? Deus pega do pó da terra, tá? E constrói o ser humano a partir dali. Tá bom? Então essa é a forma da criação de Deus. E tira de si, tá? O Ruá, o Espírito, e sopra nas narinas do sujeito, de Adão, e aí o nascimento acontece. Independente de fundamentalista ou não fundamentalista. Essa é a narrativa que é apresentada. Jesus Cristo vem, pega daquele barro, tá? Constrói nesse barro, coloca um pouco da sua própria saliva ali naquele lugar e faz o milagre acontecer. O que está querendo dizer? Primeira coisa é o quê? A capacidade criadora foi a partir do amor de Cristo. Então, pelo amor de Cristo e pelo amor de Deus e Cristo e Espírito Santo, nasceram todas as criações. Mas naquele momento ele vem e pega da própria natureza criadora do ser humano e faz com que aquela ação aconteça na vista dos cegos. Tá? Esse milagre ele mostra claramente uma mudança de natureza, tá? Essa natureza danificada, Jesus Cristo vem e pega da própria gênese da natureza, do próprio objeto criador da natureza, ele vem e faz essa transformação. Então esse milagre ele mostra claramente que Jesus Cristo tem esse poder de reconstituir, de melhorar, de mudar, de transformar, de melhorar a natureza, tá bom? Se nós antes tínhamos uma natureza pecaminosa, uma natureza errada, uma natureza problemática, a partir do momento que entramos em contato com Cristo, que é o enviado, a essa natureza ela vai melhorar, ela vai modificar e ela vai voltar à primeira criação. Então a criação primeira foi perfeita. E aí quando aconteceu o pecado, danificou. Mas Jesus Cristo pega dos próprios objetos e de si mesmo, junta, coloca na natureza imperfeita e faz com que essa natureza melhore. Um outro caso é o que? Jesus Cristo lá nos céus, ele vem e se materializa num ser humano. E ele se fazendo barro, ele se fazendo humano,
se fazendo da mesma natureza humana, ele permite que a possibilidade de transformação e melhora de toda a natureza acontece a partir daí. Então, na hora que ele coloca a mão no barro e na terra, ele simboliza essa imersão para transformação e mudança e melhora. Então é isso que o milagre está acontecendo. Porém, está apontando. Porém, no versículo 14, a gente já começa a ver a velha tradição, a velha aliança sendo motor de morte. Por quê? Jesus Cristo vem, pega do barro e ele faz um trabalho. E era sábado, tá? Então Jesus Cristo faz o milagre no sábado. Parênteses aqui, por que Jesus Cristo faz o milagre no sábado? Porque ele é o descanso, tá? Então quando nós trabalhamos, nós cansamos, nós nos encontramos com Cristo e temos o contato com esse fardo leve e com esse jugo leve, né? E esse trabalho leve que é fazer a obra de Deus. Então, isso que aponta, quando nós guardamos o sábado, nós estamos apontando para o Cristo, tá? Que ele é o nosso descanso, Jesus Cristo é o nosso descanso, tá bom? Então, por isso que Jesus Cristo curava no sábado, e no Evangelho de João, muitas vezes ele cura no sábado, porque o sábado era o dia que apontava para ele mesmo, onde ele traria essa transformação do ser humano. Então, só que aí o que acontece? Os escribas e fariseus e as pessoas, na hora que descobrem que Jesus Cristo curou no sábado, e mais, que ele fez um trabalho colocando a mão e fazendo aquele barro e criando a cura no sujeito, isso movimenta a possibilidade de sua morte. Tá bom? Quando a gente avança um pouco mais, tá? A gente começa a ver todo o conflito que está acontecendo nesse texto. E qual é o conflito? Eu marquei alguns pontos aqui que eu achei interessante, tá bom? E aí a gente vai. Primeiro, no versículo 16, este homem não vem de Deus, uma vez que não guarda o sábado. Então, o guardar o sábado era muito mais importante do que o milagre ser feito. É a mesma coisa que acontece nas nossas igrejas, sabe? O corte da roupa é muito mais importante do que a pessoa que está dentro da roupa, né? O corte do cabelo é muito mais importante do que a pessoa que está com o cabelo ali. Sabe? Não estou falando para as pessoas ficarem usando roupas indecentes, nada disso. Eu estou falando para que nós consigamos entender que esse evangelho ele tem que dialogar com o mundo e com o contexto social que a gente está vivendo, até porque ele tem que transformar esse mundo que está aí dentro. E mais, a gente tem que incentivar e fazer com que haja uma transformação humana para que as pessoas tenham um comportamento de Cristo. Para que, como a gente falou no comentário do capítulo 8, para que esse dedo de Deus possa escrever a sua lei nos corações das pessoas. Mas a primeira coisa que a gente faz é dar paulada, a primeira coisa que a gente faz é criar toda uma série de lei que não está no Velho Testamento e nem no Novo Testamento e começar a jogar para as pessoas, sabe? A gente vai ver Jesus Cristo andando de saião e aí as pessoas se preocupando se a irmã está usando isso ou aquilo. Vamos tirar essa venda dos nossos olhos e começar a entender o que é que está acontecendo, né? Parênteses aqui, lá em Timóteo o apóstolo Paulo fala para todo mundo andar decente, ninguém para ficar andando de forma indecente. É isso que está falando, tá? Por isso que eu fiz esse parênteses. Mas o que eles fizeram aqui? Queria, por causa da lei, matar aquela pessoa, tá? Matar Jesus Cristo que fazia o milagre, porque ele fez o milagre no sábado e não viu que a vida foi transformada e conseguiu uma vida melhor. Tá bom? Vamos avançar? Quando a gente olha para o versículo 17, tá? Que eu marquei aqui, as pessoas começaram a ver em Jesus um profeta, tá? Qual profeta? O profeta apontado lá no Deuteronômio capítulo 18, tá bom? Então é esse o profeta. As pessoas, na hora que olhou, viu o profeta, só que os escribas e fariseus, olhando para o Cristo, conversando com Cristo, vendo os milagres de Cristo, não conseguiam ver que Jesus Cristo era o profeta que já tinha sido falado por Moisés. E mais, eles falavam que seguiam Moisés, tá? Que eram discípulos de Moisés e que se assentavam na mesa de Moisés, porém, mesmo assentando, ouvindo e tal, não conseguia ver o profeta e o que Moisés tinha falado para eles. Tá? Da mesma forma que a gente vê no capítulo 8, né? Eles falando que eram filhos de Abraão, e Abraão tinha visto Jesus no nascimento de Isaac e tinha ficado feliz, mas os filhos de Abraão não tinham conseguido ver em Cristo o que Abraão tinha visto já há muito tempo. Então, é essa construção que a gente está vendo, tá? Vamos parar de entender péssimas tradições como coisas boas e matar as pessoas que estão procurando se achegar a Deus, tá bom? Aí as pessoas conseguem ver mais Deus do que as pessoas que estão aí há trocentos anos dentro da igreja.
Vamos avançar, tá bom? Parece que hoje eu estou atacado. Mas vamos seguir. No versículo 22, tá? A gente vê claramente os pais do sujeito chegando e falando para os 70, para os anciãos, chegando, vocês perguntam para ele, né? Ele já é maior, ou seja, ele já tinha mais que 30 anos, ele pode responder por si mesmo. Vai lá e responde com ele, tá? E os próprios pais do sujeito saindo da situação, não defendendo o filho e deixando que ele se virasse ali naquela situação. O que a gente vê? A gente vê claramente isso dentro das nossas igrejas. As pessoas que valorizam muito mais uma tradição do que ver a possibilidade de encontro do filho, do que o filho possa encontrar a mensagem de Deus, né? Abandonam os filhos na sua própria vida, tá? Joga os filhos para fora de casa simplesmente para fortalecer uma tradição que não traz uma bênção, uma vida e uma transformação de fato no sujeito. Vamos procurar encontrar as pessoas e através desse convívio permitir que o amor de Cristo toque as pessoas. Não vamos matar as pessoas por causa defendendo tradições e principalmente tradições que nem estão na Bíblia. Tá? Isso que é pior. A gente preserva coisas que criaram, inventaram e que nem estava aqui dentro. E que nem tá. Não estava e continua não estando. Tá bom? Vamos avançar. Quando a gente vê no versículo 24, 25 e 26, aí a gente vê uma outra, tá? Uma outra situação. Tá bom? Que é o quê? Esse contraste. Tá? Qual é o contraste que acontece aqui? Né? Vamos ler. Chamaram então pela segunda vez o homem que era cego e disseram-lhe: dá glória a Deus. Quando ele fala dá glória a Deus, o que eles querem fazer? Quando você fazia um juramento por Deus, tá? Na hora que ia fazer um juramento por Deus, as pessoas falassem dá glória a Deus e fala determinada coisa. Então era um juramento ou uma profissão de fé relacionada a Deus. E o que eles queriam que fizesse? Dê glória a Deus que esse homem é pecador. Que Jesus Cristo era pecador. E ele vem e fala, eu não sei se ele é pecador, se ele não é pecador. O que eu sei é que eu estou vendo. É isso claramente que ele pergunta. E aí chega num ponto, os escribas, fariseus, que se diziam tanto sabedores, tá? Estavam com os olhos tapados. E o sujeito tinha acabado de ver e tinha reconhecido Jesus Cristo como o profeta e como o que veio para tirar o pecado dos seres humanos. Tá bom? Quando a gente avança, um outro trecho que eu grifei aqui, tá? E aí eu já falei bastante em relação a isso, tá bom? Quando a gente vê no versículo 34, tá? O que está falando aqui, ó? 34, tu nasceste primeiro em pecado e queres nos ensinar. Ou seja, na hora que eles vêm, conversa com o sujeito, né, que estava cego, eles falam, você nasceu em pecado. O cego tinha nascido em pecado e queria ensinar eles. E eles se colocando como grandes santarrões e grandes pessoas, e como grandes pessoas. E que de fato não eram pecadores porque estavam agindo daquela forma. Quando a gente avança um pouquinho mais, e já estamos terminando, no versículo 37, disse-lhe Jesus, tu vês, o que acontece? O cego vem e Jesus Cristo, quando sabe que o cego tinha sido interrogado, Jesus Cristo vai conversar com o cego. E aí o cego vem e pergunta, tá? Se ele é... Jesus Cristo vem e pergunta para o cego e pergunta assim, crês no Filho do Homem? Os manuscritos mais antigos não usam a palavra Filho do Homem, tá? Colocam a palavra Filho de Deus. Então, possivelmente, ao invés de Jesus Cristo falar Filho do Homem, e onde vem esse termo Filho do Homem? No capítulo 7 de Daniel. Lá no capítulo 7 de Daniel, a gente encontra a figura do Filho do Homem. Só que aí, os manuscritos, outros manuscritos antigos, tá? Eles vão trazer não mais a palavra de Filho do Homem, tá? Esse termo, e vão usar o termo Filho de Deus. Possivelmente Jesus Cristo tenha se colocado como Filho de Yahvé. E isso é mais pesado ainda. Porque colocar-se como Filho do Homem, ele apontava para a figura messiânica, tá? Um ser humano comum que vinha ungido por Deus. Agora, quando ele falava que ele era filho de Yahvé, ele vinha e colocava claramente essa filiação direta com Deus, tá bom? Aí avançando um pouco mais, no último ponto que a gente encontra, tá bom? Jesus Cristo vem e deixa claro o que eu falei no começo, tá? Olha o que está falando. Alguns dos fariseus que estavam com ele ouviram isso e disseram, acaso também nós somos cegos? Ou seja, os fariseus perguntando se eles também eram cegos. Tá?
E Jesus Cristo diz: disse-lhe Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado. Se vocês fossem cegos, se vocês não conseguissem, se vocês não conseguissem biologicamente ver, vocês não estariam em pecado. Mas como vocês conseguem ver, tiveram toda a instrução e ainda patinam nas coisas, vocês estão em pecado. É isso que Jesus Cristo diz, ó. Se fosseis cegos, não teríeis pecado. Agora, porém, como dizeis, nós vemos, vosso pecado permanece. Tá bom? Esse é, com clareza, os pontos mais que me chamaram a atenção dentro do Evangelho de Mateus. Tá bom? E aí a gente começa a explicar o que é que diz esse texto. O Evangelho de Mateus. O Evangelho de João. Mês passado a gente leu o Evangelho de Mateus e ainda fica na cabeça. Tá bom? O que acontece? Primeiro, eu te convido a entender que a vida das pessoas são muito mais importantes que uma tradição. Eu te convido a entender que nós não somos os donos da verdade, mas que nós somos a verdade, porque fazemos parte do corpo de Cristo. E se somos a verdade, a nossa verdade tem que ser expressa em amor, em paz, em caridade, em fé e em justiça. Se não tem essas expressões, não seremos a verdade, que é a verdade de Cristo. Quando a gente fala que a gente ama e a gente aceita ver a morte do nosso irmão, a gente não está amando. Quando a gente diz que nós amamos, mas nós permitimos que pessoas morram de fome, de sede, de frio, nós não estamos amando. Quando a gente diz que ama e a gente permite que as pessoas deixem de se achegar a Deus simplesmente porque não tem uma roupa XYZ para usar, ou porque não tiveram o comportamento e o ensinamento familiar de usar determinadas roupas, a gente não está amando. Quando a gente mantém uma tradição que foi criada por homens e a gente não permite dialogar com o contexto que a gente está vivendo e manter, tá, o bom comportamento, a gente não está amando. Jesus Cristo foi claramente nesse ponto. Ele veio e permitiu que as pessoas que nunca tiveram contato com a palavra de Deus tivessem contato com a palavra reveladora de Deus, com o verbo de Deus materializado em carne. Então, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, examine a si mesmo. Como tem sido o seu comportamento dentro da sua igreja? Você tem feito a morte de pessoas ou você tem levado a palavra de Deus? Você tem aceito todos esses costumes dentro da igreja como verdades divinas e você deixou de olhar para a Bíblia e perceber que esses costumes não estão escritos na Bíblia? O que é que você tem feito com a palavra de Deus? Você tem aceito cada vez mais que as pessoas continuem cegas? Ou você tem apresentado e aberto a palavra de Deus? Eu tenho certeza que muita gente vai discordar do que eu estou falando aqui. Mas eu estou vendo no comportamento de Cristo que ele percebeu que o cego não tinha pecado, mas que o cego poderia ver. Nesse momento, eu te convido, tá? Permita que outras pessoas tenham contato com essa visão que você está tendo, tá? Permita que outras pessoas possam ter esse contato com esse desvendar de olhos que é o nosso canal, abrindo e apresentando a palavra de Deus. Então vem, se inscreva no nosso canal, tá? Dê um curte, se você não curtir, comente, fale por que você não curtiu e principalmente compartilhe para que essa palavra chegue em mais pessoas e possa edificar cada vez mais as pessoas segundo a palavra e a vontade de Deus.